Boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma live, mais um bate-papo aqui entre eu e você, para trazer um pouquinho mais de consciência. Essa consciência que eu também estou aprendendo, também estou no caminho, também estou sendo a ferramenta que se requer. E claro, conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. Cá estou eu para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre autorresponsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre as 3 chaves da autorresponsabilidade. Essa palavrinha que tem um valor enorme, enorme. Então, eu convido você a enviar essa live para aquela pessoa que você acha que vai fazer sentido para ela, né? Tá ouvindo, tá participando, tá compartilhando também com a gente de tudo o que vai ser falado aqui. Então, é com muita alegria que eu gostaria de compartilhar com vocês essas 3 chaves mágicas. Autorresponsabilidade. Quais que são essas chaves? Alguém de vocês tem uma noção, uma ideia, né? Um pensamento que possa dizer, eu acho que é isso que é uma chave, né? Para se ter autorresponsabilidade? Compartilha comigo. É incrível isso. O que acontece? A gente fica cansado muitas vezes, estagnado, de ficar tentando buscar um objetivo, tentando buscar uma significância para aquilo que a gente está vivendo, para aquela situação que a gente está vivenciando. E muitas vezes a gente vai sempre pro errado da gente. Então, a autorresponsabilidade, ela não quer dizer que você tenha que se sentir culpado de tudo que acontece. Ela não quer dizer que tenha que ser uma autocobrança constante no seu dia a dia, na sua vida. Não. A autorresponsabilidade, ela é apenas um gatilho, vamos dizer assim, de que você é o criador do que você está vivenciando, né? E o primeiro passo é esse, ter a autorresponsabilidade sobre as suas escolhas. Então, você ser responsável por aquilo que você escolhe é o primeiro passo. E a gente fica sempre no errado da gente. Sempre a gente vai pro errado da gente. Então hoje o meu convite para você é te convidar de verdade, literalmente, a não ficar no errado de você sempre, a não ficar buscando falhas em você, a não ficar buscando o que não funciona em você ou o que você fez de errado. Percebe? Esse ponto de vista que a gente tem sobre o errado da gente, ele é muito árduo, muito pesado. E ao mesmo tempo, ele pode te paralisar. Ele pode estar te impedindo de realmente vivenciar o extraordinário, de realmente vivenciar algo mágico na sua vida. Então, o meu convite hoje é que você fique aqui comigo, preste bem atenção e entenda quais são essas 3 chaves para que você vire de verdade essa chave na sua vida e comece a fazer novas escolhas, a trilhar novos caminhos e sim, viver no fluxo, no flow que a gente fala, que é simplesmente sendo você e mudando o mundo.
Essa é a versão. Tá bom? Espero que vocês gostem desse nosso bate-papo de hoje. Boa noite, meus amores. Boa noite, Glorinha, Beth, amor, Anabela, né? Gratidão. Má, Moremia, saudade, Marco. Sejam todos bem-vindos, amores. É um prazer estar aqui com vocês. Qual que é a primeira chave da autorresponsabilidade? Qual que é a primeira chave? É que tudo que eu estou vivenciando, né? Tudo que eu vivo, eu criei. Mesmo que não seja algo agradável, algo que te deixe confortável, algo que seja quentinho para o seu coração. Então, tudo que acontece na nossa vida, sendo bom ou não, sendo agradável ou não, sendo produtivo ou não, sendo leve ou não, somos nós que criamos tudo isso. Sim. E quando a gente percebe que a gente está em planeta Terra, isso aqui é apenas um palco. É o palco da sua vida. Quando você percebe que você está em planeta Terra, você está no palco da sua vida. E que se você escolhe ser o protagonista dessa sua história, nada te abala. Como assim, Rê? Simples. Você vai começar a prestar atenção em tudo. Desde aquela mínima ação até as ações grandiosas. E você vai começar também a perceber que eu e você, que nós e o todo, tá todo mundo junto e misturado. Então, quando eu não olho para o que está acontecendo lá fora, eu não estou olhando para o que está acontecendo aqui dentro. Quando eu não me importo com a dor do outro, eu também não estou importando comigo. E isso é muito sério. E hoje, a gente está numa época bem desafiadora. Eu vi agora na internet, eu não sei se o pessoal, todo mundo, né, assistiu, eu até compartilhei, falei, começaram-se os surtos. Um pai que estava numa festa junina, numa quadrilha, ele invade o palco onde crianças de 4 a 6 anos, era mais ou menos a faixa etária que as crianças tinham, um pai invade e agride uma criança. Então, assim, o pai realmente salta naquela criança, aquela criança cai e ele tá lá em cima da criança, a criança, né, caída ali no chão, começa a chorar. E aí depois vem as professoras, depois vem alguns outros pais empurrar aquele pai. E aí começa ali o conflito, né? E depois eu não vi mais sobre o assunto. Mas assim, aonde a gente vai parar? Cadê a autorresponsabilidade das pessoas? A criança, ela não tem véu. Ela é ela. Por isso que criança é tão leve. Porque ela não age para não te agradar. Ela simplesmente é ela. E é o que a gente vai perdendo um pouco quando a gente vai virando adulto. Então a gente cresce ouvindo o quê? Senta direito. Né? Educação. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Aí fica todo mundo, robotizado. E a criança não. A criança, ela tá na sua essência pura.
Então, se ela tiver vontade de chorar, ela vai chorar. Se ela tiver vontade de rir, ela vai rir. Se ela tiver vontade de falar alto, ela vai falar alto. Se ela tiver vontade de saltar no sofá, ela vai saltar no sofá. E somos nós, adultos, que enchemos aquele serzinho de medo. Porque quando uma criança tá saltando no sofá, que eu venho e faço: menino, sai daí, você vai cair. Que é isso? Vai romper a cabeça. Eu tô passando o meu medo para ele. Claro que tudo com autorresponsabilidade, né? Tudo com noção. Eu não vou permitir que uma criança também faça acrobacias, vamos dizer assim, que possa colocar a vida dela em risco. Claro que não. Mas nós estamos falando aqui de coisas normais, né? Atividades, vamos falar assim, normais. Então a gente fica sempre buscando o errado da gente, porque a gente aprendeu que a gente tem que se comportar de uma maneira correta de frente ao outro, que a gente tem que se comportar de uma maneira definida perante a sociedade, perante a nossa família, perante o nosso trabalho. E sim, a gente tem que ter algumas regras, mesmo que sejam mínimas. Porém, vocês concordam comigo que se eu sei que se eu jogar um lixo no chão, na natureza, que aquilo não é contribuição para o ambiente, eu não vou jogar. Eu não deveria jogar o lixo. Não é que precisa vir alguém de fora e me falar isso. É lógico, faz parte do cuidado desse todo. Só que o que a gente faz? É como se a gente tivesse quase que a necessidade de estar sendo monitorados, mandados, alienados. E aí é onde que tudo começa a paralisar. Aonde que muitas vezes eu tenho oportunidades e eu fico pensando: eu acho que eu quero isso, mas também aquilo ali também não é ruim. E muitas vezes você não tá na dúvida. Porque se você parar de verdade para te ouvir, você sabe qual é a escolha que se requer. Só que muitas vezes a gente vai pro emocional, pro racional. E a gente sai dessa conexão com a gente mesmo. E aí a gente fica se perguntando, tentando argumentar, tentando justificar. E por isso, às vezes, parece que não faz sentido aquela escolha. E aí bate o arrependimento. E aí depois vem o ego, porque eu já comecei, então agora eu vou terminar. Ou eu troquei disso, então o que vão falar de mim? Percebe? Mais uma vez você vai pro errado de você. Mais uma vez você começa a fazer um auto-julgamento. E mais uma vez você ignora a autorresponsabilidade. Porque autorresponsabilidade também é você ser você e assumir você. Então, quando eu não me assumo e eu estou querendo agradar alguém ou estou querendo fazer algo para caber naquele lugar, naquele clã, né, naquela egrégora, naquela comunidade, eu me perco de mim também. Então a primeira chave é essa. Tudo que eu vivencio, eu sou responsável, porque eu crio a minha realidade. Não é mesmo? Faz sentido para vocês, amores? Compartilha aqui comigo. Escreve aí para mim se tá fazendo sentido o que eu tô falando ou se eu tô falando só abobrinha. Conta pra mim. Segunda chave de hoje.
segunda chave da autorresponsabilidade é que tudo é um ponto de vista. E como que tudo é um interessante ponto de vista? Se eu tenho uma visão de alguma situação, não quer dizer que você também tem a mesma visão que eu. Ou que o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha também tem a mesma situação daquela visão. Percebe? Tudo é um interessante ponto de vista. E como que a gente cria os nossos pontos de vista? Muitos deles vêm agregado da nossa cultura, do nosso ambiente. Ou seja, a maneira com que eu fui educada me faz ter certos pontos de vista. A maneira em que eu estou naquele ambiente, com as pessoas que eu me relaciono, fazem com que eu tenha um certo ponto de vista. E a maneira com que eu fui educada também na religião faz com que eu tenha um ponto de vista. Então, tudo é questão de um ponto de vista. Simples assim. Então, quando eu tenho também essa consciência de que o meu ponto de vista também é minha autorresponsabilidade, porque eu sou responsável por aquilo que eu vivencio, não que o outro vivencia. Percebe? Sobre a vista de um ponto também. Tudo em planeta Terra tem os dois lados da moeda. Agora, quem decidiu o que é certo e o que é errado? Quem decidiu o que é justo e injusto? Quais são os pontos de vista que tem por detrás dessa dualidade? É isso que eu quero que vocês pensem. Enquanto a gente, e eu falo isso para vocês, mas isso é para mim também. Enquanto a gente insistir em querer provar para o outro que a minha maneira funciona, que a minha maneira é a correta, que a minha maneira é a que salva, que a minha maneira, percebe? Você foge da sua essência. Porque acessar a sua essência é também ver o ponto de vista do outro. A lei da dualidade, exatamente. Nós vivemos em constante, lei dessa dualidade. É uma guerra interna entre o bom e o mal, o anjinho e o capetinha, entre o feio e o bonito, o justo e o injusto. E aí percebe que isso fica maçante, porque ninguém em sã consciência, vamos dizer assim, escolhe estar do lado do mal, do lado sujo, do lado feio, do lado escuro, do lado injusto. Percebem? A gente é bom demais, né? O ser humano, ele é maravilhoso. Ele não faz nada com que possa denegrir a imagem dele. E aí é o que pega-se muita pessoa pelo ego. Porque muitas pessoas têm dificuldade em pedir perdão, têm dificuldade em pedir desculpas, têm dificuldade em dizer eu errei. Percebem? E não importa o que a vida fez com você. Não importa. A vida, ela pode ter te dado várias lapadas, aquelas varinhas que sapecava, sabe, antigamente? O que importa agora é o que você vai fazer a partir de agora.
como você vai agir diferente a partir de agora. O que você escolhe criar a partir de agora. Quem vive carregando as coisas do passado não está no presente. Por isso, a depressão. Quem tem medo do futuro não está no aqui e agora. Por isso, a ansiedade. Quando eu percebo que aqui e agora é a única coisa concreta que eu tenho, eu solto todo aquele peso que já não faz parte da minha vida mais, que eu trago do passado. E eu solto aquele peso que tá lá na frente e que eu nem sei se eu vou chegar lá para pegar ele. Porque ele faz parte de um futuro provável ou não. E quando você começa a estudar um pouco de física quântica, você entende que passado, presente e futuro está acontecendo agora. E aí você começa a movimentar somente o agora. Pois agora é a hora, agora é o espaço. E agora, o que você escolhe? E agora, o que você tem feito de diferente na sua vida? E agora, o que você vai fazer de diferente na sua vida? O que você escolhe? As nossas escolhas, elas são grandiosas. Porque o universo, ele só fala sim para você. Ele tá falando sim para você o tempo todo. Por isso que eu tenho que fazer atenção com o que sai da minha boca. Porque se eu tô o tempo todo, ai, é complicado. Ai, minha vida é complicada. Ai, não tá fácil. Ai, eu não tenho sorte. O que o universo entende? Que você quer mais disso. E mais disso ele vai mandar pra você. E aí você fala pra mim, porra, Renata, mas eu tô numa merda, eu tô num barril de merda. Eu não sei pra onde que eu tiro essa cabeça daqui, sabe? Não sei o que fazer. E aí eu falo pra você, eu entendo. Mas vamos mudar essas palavrinhas? Em vez de você falar, tá complicado, tá difícil, comece a falar, como pode melhorar? O que mais aqui é possível que eu ainda não acessei? Como eu posso resolver essa situação com total facilidade? O que está disponível para mim, que se eu acessasse, eu criarei uma nova realidade. Comece a mudar as perguntas, comece a mudar as falas de vocês. E não é papinho de paz e amor e positividade, não, amores. Comecem a criar novas sinapses na cabeça de vocês, para que essas novas sinapses, elas comecem realmente a aumentar a sua frequência vibratória e a colocar você em outro patamar, a realmente te jogar para o próximo nível. Então, como seria você realmente ser o protagonista da sua história? E em vez de escrever um drama, começar a escrever uma comédia. De verdade, literalmente. Porque a vida, ela pode sim
ser uma comédia. E a terceira chave, ela é exatamente isso. Boa noite, Rô. Ela é exatamente isso. A terceira chave, ela é: faça perguntas ao invés de concluir. Porque quando eu concluo tudo, eu estou me fechando para outras possibilidades. E quando eu faço as perguntas, eu me abro para as infinitas possibilidades. Eu não fico vibrando na frequência da resposta, de que tenho que ter um porquê, um como, até chegar aqui. Percebem? Quando eu faço uma pergunta, eu estou mandando, emanando para o universo que eu estou à disposição de receber. Então, se a sua vida está um pouco paralisada, ou está paralisada em meia, ou não está paralisada, nem um pouco paralisada, nem paralisada em meia, sua vida está muito bem, obrigada. Pode melhorar ainda mais. Comece a pedir por mais. E o que mais é possível que eu jamais imaginei. Como eu posso ter mais disso? Como eu posso ser mais feliz e grata? Gente, isso não é balela. Quando você começa a pedir por mais, quando você começa a ser feliz e grata por tudo que você tem feito, mesmo que seja um ponto de vista de que não seja criador, que seja só um merdeiro, você muda a chave, você muda de fase, você sobe para o próximo nível. Então, como seria você, a partir de agora, que está me ouvindo? Pode ser aqui no ao vivo, pode ser no gravado. Qual é a ação que você vai criar agora para atualizar uma realidade diferente, para criar algo mágico na sua vida, para fazer a diferença, para agregar valor? Essa é a palavrinha. Agregar valor. Quais valores você tem agregado na sua vida? Quais valores você tem agregado nas suas escolhas? Quais valores você tem agregado no seu servir? Você continua sentado, esperando chamar a atenção de alguém, esperando aplausos? Ou você continua sentado porque tem medo das vaias? Ou tem medo do sucesso? Medo de ser muito visto e ser julgado? Percebem? Como seria você acessar esse ser infinito que você é? Essa energia mágica que já existe dentro de você e começar a criar algo mágico na sua vida. Se você já está vivenciando o seu propósito, e me alegro muito por ti, espero que você se descubra cada dia mais. Se você ainda não está vivenciando o seu propósito, comece sendo você, porque talvez esse seja o seu propósito, ser você. E ao ser você, você vai contribuir com a mudança no mundo. Percebe? Como pode melhorar? Exatamente, amores. Boa noite, amores.
Então, como seria vocês começarem a ser vocês e a mudança que se requer no mundo? Não precisa muito, simplesmente ser você. Fazer aquilo que aquece seu coração. Às vezes, pode ser simplesmente tomar um café com uma amiga, dar um abraço na sua mãe, no seu pai, dar um beijo no teu filho, na tua filha. Mandar uma mensagem para aquela pessoa que ela é muito especial na sua vida e que você ainda não parou para pensar na oportunidade que vale a pena fazer com que essa pessoa saiba o quanto eu sou feliz e grata por ter ela na minha vida. A gente aprendeu que não é legal pedir. E por isso muitas pessoas têm dificuldade em fazer as perguntas. Porque quando eu falo o que mais é possível, como eu posso ter mais disso, né? Como pode melhorar? Às vezes, automaticamente aciona um gatilho na gente, que é tipo, cala a boca, menina, larga de ser pidona, se comporta, não fala besteira. Porque é o que a gente ouviu a vida inteira, na maioria das vezes, né? Porque nem todo mundo é assim. Então, quando você começa a trabalhar esse pedir, você começa a trabalhar em você o seu receber. E trabalhando o seu receber, você começa a receber presentes extraordinários da vida. Extraordinários. Simples, grandiosos, não importa. Lembra que a segunda chave era tudo é um interessante ponto de vista? Então, o que é latente para mim, significante para mim, pode não ser para você e vice-versa. E tá tudo bem. Mas a minha autorresponsabilidade, ela é minha. A sua autorresponsabilidade, ela é sua. Então, quanto tempo você ainda vai ficar aí parado? Procurando culpado. Procurando justificativa. Tentando argumentar que você tem razão de estar parado. Ou que você tem razão de estar magoado. Ou que você tem razão de estar certo nessa situação. Percebe? É sobre isso. Onde o foco expande. Onde você está colocando o seu foco, que você está dando tanta significância, tanta relevância, e que na verdade, não tem tanta relevância assim. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês, mas eu queria que vocês pensassem de verdade. Tivessem realmente culhão para pensar nessa pergunta. Se eu chegasse em você agora e dissesse para você, em 10 minutos, você vai morrer. O que você faria? Qual seria a sua ação? O que passa pela sua cabeça?
Qual é o teu estado de espírito? Você partiria em paz? Ou você ficaria preocupado com a divisão de bens? Ou você ficaria preocupado em avisar o Joãozinho, a Mariazinha, que o que você faz? O que você faz com os meus bens, né? Você dá aquilo para fulano, para ciclano, para beltrano? Aí você fala assim, nossa, Renata, 10 minutos? Sim, 10 minutos. E já é muito. Porque da mesma maneira, se eu falar para vocês, escrevam aqui para mim 10 adjetivos que você tem. Ou melhor, 10 adjetivos positivos que você tem. Ia passar 10 minutos e muita gente não ia terminar de escrever. Agora, se eu falasse, escreva aqui pra mim 10 adjetivos que você vê em mim. Em 2 minutos vocês escreviam. Porque sempre é mais fácil falar do outro do que da gente mesmo. Percebe? Pediria perdão pelos meus pecados. Verdade, Rodrigo. Que pecados são estes? Quem definiu o que é pecado? Isso é grandioso. Eu até falei isso numa live hoje mais cedo. Que desde da infância, da minha infância, tinha uma coisa que eu não conseguia entender. Como que eu ouvia falar de um Deus que era tão grandioso, tão amoroso, não entrava na minha cabeça que ele ia estar sentado numa poltrona, lá em cima, esperando eu pecar para me mandar pro fogo do inferno. E aí é o que eu falo. Que pecados são esses? Isso entra muito na nossa cabeça e isso paralisa a gente. E aí eu volto lá atrás na live um pouquinho, não sei se você já estava aqui para ouvir, onde eu falo a dificuldade de perdoar, da dificuldade de se desculpar e da dificuldade de falar eu errei. E quem decidiu o que é certo e o que é errado também, né? Só que eu sei que algo não é legal, não é confortável, não é bacana, né? É errado quando aquilo está prejudicando a outra pessoa ou a mim mesma, não é mesmo? Então, independente do que você esteja pedindo, né, por esses pecados, eu quero te dizer que o primeiro a se perdoar é você. E aí, mais uma vez, tem tudo a ver. O nosso auto-julgamento, a nossa autopunição é o pior dos juízes. Percebem? Se alguém aqui vem me contar uma história, eu vou acolher essa pessoa, né? Eu vou dar o ombro para ela, eu vou ouvir. E por que quando é comigo eu tenho que me autopunir, me autoculpar e me paralisar? Amar ao próximo como a ti mesmo.
Isso é grandioso. De igual para igual. Eu e você, na mesma linha. Não é nenhum mais e nem o outro menos, e nem vice-versa. É igual. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu ficava pensando isso. Mas se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo? E aí tem o cara lá de cima que é super amoroso, mas que ele tá esperando a gente pecar para mandar a gente pro enxofre. Aí meu coração ficava apertado, sabe? Ficava pequeno. E talvez essa seja uma outra chave para vocês. Quando o nosso coração fica apertado, o nosso corpo tá falando com a gente. Isso não é verdadeiro para você. Um ser infinito não precisa ficar assim. Você pode tudo que você escolher. E mais uma vez eu volto a falar. Se eu alinho essa minha autorresponsabilidade com o meu ser infinito, com essa fonte criadora, com essa energia que já existe dentro de mim, que é a imagem e semelhança do Criador, eu sou um ser abundante e próspero. E não é só de dinheiro que eu tô falando. Eu tô falando de todas as áreas da nossa vida. A Lu colocou aqui que a palavra pecado foi feita para nos limitar. E quando a gente entra, na questão, no quesito religião, ele é bem delicado, Porque cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós cresceu numa ambiência, cada um de nós tem os nossos pontos de vistas, Foi exatamente tudo que eu falei aqui na live. Mas a questão é, se eu tenho essa consciência que eu sou imagem e semelhança do Criador, que eu sou um ser infinito, que eu sou autorresponsável, então eu escolho também com leveza. E mesmo que eu tenha feito coisas horrendas aqui, se eu insistir em trazer isso comigo, isso nunca vai sair de mim. Percebe? Então, como eu sei que eu vou poder avançar se eu insisto em carregar essas bagagens que já não fazem parte mais de mim? Se eu tenho se eu acesso, a consciência de que eu fiz uma escolha que ela é considerada pecado, porque qual é a definição de pecado? Mais uma vez a gente vai para um interessante ponto de vista. Porque às vezes uma coisa que é pecado para vocês não é pecado para mim. Por exemplo, em alguns países não é pecado um homem ter mais de uma mulher. Percebem? Então é o contexto, a ambiência que aquela pessoa vivencia. E hoje é proibido, mas na época de Salomão e de outros reis, Davi, isso existia. Então, quem definiu o que é pecado? Quem limitou até que época era pecado ou não? Percebe? E quem está limitando agora? Durante quanto tempo você vai carregar tudo isso? Essa é a questão.
E voltando ao raciocínio do você tem 10 minutos, porque daqui 10 minutos você vai morrer, o que você faria? Eu sugiro a vocês que vocês olhem para essa pergunta com muito amor. Com muito amor mesmo. Porque hoje nós estamos aqui conversando, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui de verdade. Hoje a gente está aqui fazendo essa troca, mas amanhã a gente não sabe. Daqui 10 minutos a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Percebe? Então as nossas escolhas podem sim ser fatais ou não. Podem também ser grandiosas e podem também ser deixadas como um legado. Muitas vezes a gente fica esperando o dinheiro chegar para a gente fazer as coisas acontecerem. Ah, quando eu tiver um dinheiro, eu vou fazer isso. Ah, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. E se o dinheiro não fosse o problema? E sim você? O dinheiro não é o problema. Você é o problema. Só que eu acabei de dizer que nós somos o que somos. Então não existe problema. Tudo é questão de escolha. Então o dinheiro não é o problema. Você é a escolha. E qual é a escolha grandiosa que você está nesse exato momento escolhendo para a sua vida? Para criar uma nova realidade, para fazer algo novo, algo mágico, algo extraordinário. Fez sentido para vocês, meus amores? Eu espero que sim. Essa live hoje foi bem gostosa, bem leve. E eu vou falar para vocês, eu cheguei bem cansadinha do trabalho, eu já atendi até às 7 da noite. Então eu falei, eu vou ter que fazer live, não vou ter que fazer live. E eu falei, não, eu vou fazer live. E é isso, é escolha. Eu tô muito feliz por estar aqui falando com vocês. Eu espero ver vocês de novo terça-feira que vem. Essa semana eu vou para Lisboa. Eu vou estar lá na Feira do Livro de Lisboa, falando mais uma vez sobre o meu livro, né? Lançando o livro em inglês. Então, estou muito feliz. Eu espero que vocês me acompanhem, que vocês comentem bastante, né? Porque é gostoso a gente fazer esse movimento. É gostoso a gente mudar de lugar, né? E você entrar no flow. Eu tô muito feliz de verdade, muito feliz e grata mesmo. Então eu espero que vocês me acompanhem. Para quem tá em Portugal, tô chegando. E a gente vai eu vou no 19, 20, 21, 22. Eu vou estar na Feira do Livro de Lisboa. Vai ter sessão de autógrafo, vai ter palestra. Eu soltei o card aqui, depois vocês vão lá dar uma olhadinha, né, para participar. Vai ser um prazer enorme receber vocês, poder dar um abraço, né, conhecer vocês de perto. Então, gratidão, tá bom? E é isso, amores. Sim, muito gratidão. Essa live foi de muita reflexão. Que bom, amor. E o que mais é possível? Exatamente. Como eu posso ter mais disso? Amo te ouvir e procuro colocar em prática. Gratidão maravilhosa. Gratidão, amores, a todos vocês que estiveram aqui no ao vivo, para você que vai estar ouvindo no gravado. Depois conta aqui para mim, né, nas mensagens, nos comentários, se fez sentido para você,
se você pensou um pouquinho mais sobre isso, né? E é isso. Compartilha também com aquela pessoa que você fala, vale a pena ela ouvir também, tá bom? Beijo grande, meus amores. Até semana que vem!